Seja muito bem-vindo ao Emara de hoje, esse programa que é feito com muito carinho para você que está em casa nos assistindo. Esse programa é transmitido pela Rede Gazeta Brasil todos os sábados às 21 horas. Então, coloque aí na sua agenda, eu conto com a sua presença VIP aqui, nos assistindo, trazendo audiência, e também convido você para nos seguir nas redes sociais. Vamos bater um papo lá, estamos aceitando sugestões. Na verdade, nós queremos muito, não é só aceitando, nós queremos sugestões, porque nós queremos mesmo que esse programa seja feito sob medida para você que está aqui em casa. Venha participar, trazer sugestões, ideias de quadros, será sempre muito bem-vindo. E no quadro Beleza em Pauta, a nossa apresentadora, doutora Andressa, traz dicas imperdíveis para você que quer estar cada dia mais bonito, se sentindo cada vez melhor consigo mesmo. Vem assistir comigo? Agora é com você, Andressa. Olá, eu sou Andressa Macedo, dentista, especialista em harmonização orofacial. E no quadro Beleza em Pauta de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito atual. A diferença entre os filtros das redes sociais e os resultados reais, seguros e naturais que a harmonização orofacial pode trazer para você. Vivemos numa era em que a um toque do celular a gente muda formato de rosto, afina nariz, aumenta olhos, aumenta os lábios, define melhor o contorno da face. Mas será que isso é a nossa beleza real? Vamos entender melhor sobre isso. Os filtros são programados para alterar proporções a um clique, mas sem nenhuma preocupação com verdadeiras proporções da face, com anatomia, com a realidade. Às vezes esses filtros afinam o nariz de uma maneira completamente real, que não seria atingível nem com uma cirurgia. Aumentam lábios, mas muitas vezes não respeitam a anatomia, que são os tubérculos, contornos, definição. Aumentam o ângulo, a mandíbula, nem consideram a estrutura óssea daquela pessoa. E a pele, então? A pele totalmente sem poros dilatados, sem textura, sem linhas, sem olheiras. E aí? Será que isso é real? Será que isso é saudável? Isso acaba criando um padrão que nenhum rosto humano tem naturalmente. E o nosso cérebro, percebendo e vendo isso repetidamente, começa a acreditar que este é o normal, quando na verdade é apenas um efeito digital, irreal e distorcido. Existe um ponto muito importante aqui. Isso mexe com a nossa autoestima. Muitas mulheres chegam ao nosso consultório com uma referência inatingível, porque foi criada por aplicativo, desrespeitando completamente, muitas vezes, a anatomia daquela face. E a comparação constante com esse eu, com filtro, esse eu filtrado, pode gerar uma insegurança, um descontentamento e aquela sensação de que a gente nunca está bonita o suficiente, boa o bastante. Por isso, o meu papel como profissional não é só técnico, é sobre orientar, acolher e ajudar você a entender que beleza real não é sobre perfeição, é sobre equilíbrio, proporção, suavidade e naturalidade. Na harmonização orofacial real, nós respeitamos pilares fundamentais. Nós temos que observar a anatomia, os limites estruturais, proporções verdadeiras, história e identidade de cada paciente, sempre buscando esta autenticidade. Os filtros não consideram sua anatomia, mas na harmonização orofacial temos que respeitá-la, personalizar os tratamentos, trabalharmos com sustentação, com tração, bioestimuladores para fazer aquela mudança de dentro para fora, toxina para suavizar expressões, preenchimentos em pontos estratégicos que sustentam, mas que não trazem nada de exagero ou de artificial. A harmonização orofacial não vai criar um outro rosto,
ela realça os seus pontos fortes, a sua beleza natural, trazendo mais equilíbrio e rejuvenescimento para a face. E como ajustar as expectativas dos nossos pacientes? Quando uma paciente chega com uma face, com um filtro e fala, doutor, eu quero assim, eu falo, não, calma, vamos avaliar o seu rosto, ver o que é possível fazer e algumas vezes abaixar essas expectativas que estão focadas numa perfeição e num filtro que não considera a sua base. E ajustamos as expectativas para o que é seguro para você, para o que é adequado para você e que deixa natural, realçando a sua beleza e não buscando um rosto criado por aplicativo. Aqui nasce a confiança, porque a paciente entende que a beleza natural não é aquela beleza do filtro, mas sim é realçar o que você tem de mais bonito. Eu sempre falo que a minha assinatura é beleza com naturalidade. E o que isso significa? Suavizar, não transformar. Harmonizar, não padronizar. Realçar características próprias e criar resultados que respeitem a sua expressão. Manter a individualidade, que é a parte mais bonita de cada rosto. A verdadeira beleza está nas proporções reais, na leveza da expressão, no equilíbrio, na harmonia de todo o conjunto. E quando você entende que você não precisa de um filtro para se aceitar, você se sente mais livre. Livre para envelhecer com elegância e naturalidade. Livre para ser quem você realmente é, para realçar a sua verdadeira beleza, que comunica o interno com o externo. E se eu puder deixar uma mensagem final, é que os filtros passam, as tendências mudam, mas a beleza natural, esta sim, esta fica. E eu estou aqui para te orientar com segurança, técnica e sensibilidade, para que juntas busquemos a sua melhor versão. Obrigada por nos acompanhar em mais um quadro Beleza em Pauta. Siga o nosso Instagram, @AndressaPNMacedo, e nos vemos no próximo episódio. E no My Conecta de hoje, a nossa apresentadora Mayara Queiroz traz dicas incríveis para você que quer se conectar com o mundo através das redes sociais. Vem assistir comigo. Agora é com você, Mayara. Está começando mais um Maia Conecta. Muito prazer. Eu sou Mayara Queiroz, apresentadora aqui do Maia Conecta no Mara. No programa de hoje eu trouxe um tema que está super em alta, que é a humanização por trás das grandes marcas no digital. Hoje, o público não compra só o produto, compra o porquê da marca, compra o que ela representa, o que ela faz sentir e o que ela entrega além da venda. A verdade é que a era das marcas perfeitas acabou. O que conecta de verdade são as histórias reais, pessoas reais e atitudes sinceras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque toda marca precisa se humanizar para vender mais. Quando a gente fala em humanizar uma marca, muita gente pensa em postar fotos das pessoas ou mostrar os bastidores. Mas vai muito além disso. Humanizar é sobre comunicar com verdade, ter empatia e mostrar propósito. É fazer o cliente sentir que ele faz parte de algo e não que ele é apenas um número em meio às métricas. Sabe aquela marca que responde com atenção, que mostra o rosto por trás da tela, que reconhece erros, que ouve o público, e é exatamente isso que cria confiança.
E a confiança é o novo luxo do marketing moderno. Quer ver exemplos na prática? A Natura é uma das marcas mais lembradas quando o assunto é humanização. Ela fala de autocuidado, mas também de diversidade, de afeto e de conexão. Já a Netflix, por outro lado, humanizou o jeito de se comunicar nas redes. Ela responde com humor, fala como o público fala e cria identificação imediata. Oi, gente, ele é bebezinho. Fala assim com ele não, ele é bebê. Você é bebê? Você é bebezinho? Eu sou bebezinho, tia. Fala assim comigo não. E até marcas menores conseguem isso. Pega o Budispa, por exemplo. O foco é bem-estar, mas eles mostram as pessoas que cuidam, o ambiente, a rotina. É o toque humano que faz a diferença. Olá, eu sou Amanda Teles, coordenadora de projetos sociais do Instituto Budispa, que nasceu com um propósito muito especial: levar bem-estar para quem mais precisa e gratuitamente. A gente tem feito isso de duas formas. A primeira, levando formação profissional. A gente treina pessoas, principalmente mulheres, em situação de vulnerabilidade social, no protocolo de Quick Massage. A segunda, levando ações sociais gratuitas para idosos, pessoas que estão com a saúde fragilizada e todos aqueles que precisarem. Isso tudo porque a gente conta com um time de voluntários muito especial. São os nossos terapeutas Budispa. O que a gente faz vai além do toque. Cria conexões, amplia oportunidades, leva dignidade e autoestima onde isso não chega mais. Esse tem sido o nosso compromisso, a nossa missão no Instituto Budispa. Humanizar é isso. Mostrar a essência da marca através das pessoas que fazem ela acontecer. O digital trouxe uma coisa incrível: proximidade. Hoje, com o celular na mão, uma marca pode conversar diretamente com o seu cliente, ouvir, responder, criar vínculo. Mas essa ferramenta só faz sentido se for usada com intenção, porque o público percebe quando é genuíno e quando é forçado. Por isso, a humanização é o que sustenta o marketing digital moderno. Não é sobre algoritmo, é sobre pessoas. Não é sobre números, é sobre relações. No fim das contas, marcas são feitas por pessoas, para pessoas, e essa é a verdade que faz uma marca se tornar inesquecível. Porque humanizar não é estratégia, é necessidade. Sempre há alguém que sente, escolhe e confia. E se tem algo que o marketing do futuro vai valorizar, é a verdade humana por trás de cada marca. E esse foi o Maia Conecta de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, nos assistindo. Gostaria de deixar o meu agradecimento à Mara, essa mulher maravilhosa, e também à TV Gazeta. Muito obrigada e até a próxima! E no quadro Engenharia Descomplicada, a nossa apresentadora, Paulicele Mendes, traz dicas fantásticas para você que quer entender tudo sobre engenharia de uma forma simples, porém bastante segura. Vem assistir comigo. Agora com você, Paulicele. Vocês devem estar achando estranho um vídeo somente de muro, né? Muro. Mas muro não é uma estrutura tão simples. Muro de bloco, de concreto, de improviso, de gambiarra. Vamos falar para vocês por que muro não é tão simples e precisa ter certos cuidados. Oi, meu nome é Paulicele Mendes, sou engenheira civil, sou especialista em estruturas
e atuo na área de estruturas desde a infância, digamos assim, porque a minha família é toda de engenheiros e eu estou dentro de um canteiro de obras desde então. E aí tive acesso às grandes soluções, como também às maiores gambiarras. E é por isso que eu vim aqui hoje para vocês trazer o meu quadro, que é Engenharia Sem Filtro, no qual eu vim trazer causos de obras para vocês, soluções inéditas que deram super certo, mas também as grandes gambiarras que deram super errado. E vim trazer para vocês uma engenharia descomplicada, uma engenharia acessível, uma engenharia no qual eu vou conseguir ajudar todo mundo a não ser passado a perna por seu construtor. Vamos comigo que eu tenho muita história e muito causo para contar. Então, hoje, no nosso primeiro programa, eu vim falar para vocês sobre muros de vedação. Desde o muro de vizinhos fofoqueiros até muros milionários, nós temos muito pepino escondido por trás disso. E eu vim trazer para vocês alguns mitos e verdades sobre os simples muros. Então, vamos fazer uma breve introdução sobre isso. Muros de vedação nada mais é do que as paredes que podem ser feitas de blocos concretos, improvisadas, mas servem para poder delimitar lotes entre dois determinados vizinhos. Muro não tem função estrutural. Mito: o muro tem função estrutural? Sim. O que é um elemento que tem a função estrutural? É um elemento que ele resiste a esforços atuantes. E o muro, ele resiste a esforços de vento. E a incidência de vento em sua face de barlavento, ou seja, de incidência direta, ele tem o esforço de vento nessa região. Só que engana-se todo mundo que o muro só resiste a esse esforço de vento, incidente direto. Nananina, não. Os esforços atuantes no muro são mais complexos do que se parece. Vamos então na nossa realidade. Imagine com vocês um carro de Fórmula 1. E aí ele está, os dois, lado a lado, querendo um ultrapassar o outro. Mas aí vem um engraçadinho atrás e aproveita da física, porque aquele cara, com certeza, tipo eu, que vive cercado de engenheiros desde a infância, ele teve a sacada de entender as leis da física que atuam no nosso redor o tempo todo. Então, nós temos uma região que na traseira dos carros de Fórmula 1 que cria um certo vácuo, que é uma região de pressão menor, no qual os carros ficam atrás. Ele aproveita isso e aí ele consegue se locomover e consegue ultrapassar o carro com muito mais facilidade, com o apoio da física. Por que então que você veio falar sobre muro, Fórmula 1? Qual que é a analogia que eu consigo fazer sobre isso? Para os carros de Fórmula 1, isso é uma vantagem, mas para o muro isso é muito problemático. Por quê? Porque o muro, além da incidência que eu falei para vocês, direta de vento, eu tenho na outra face, que a gente chama de sotavento, uma incidência indireta, ou seja, existe uma corrente de recirculação de ar na região que é o vácuo. Na Fórmula 1, nos muros eu tenho uma recirculação, ou seja, esse vento incidente ele se torna duplicado e até triplicado. E aí esse muro, que ninguém imagina que ele teria função estrutural, ele vem a colapso. Pode ser muro de casa simples, pode ser muros milionários, que vocês podem observar a quantidade de muros que veio desabar devido a esse simples detalhe que muitas pessoas não sabem que existe. Muro só precisa sentar tijolos, não precisa de viga. Mito: o muro ele precisa de uma viga. Além dele precisar da fundação, que é necessário para a gente poder resolver a estruturação, que ela é o segredo para poder resistir aos esforços de vento, que são somatizados devido aos efeitos a mais que foi explicado para vocês. Nós precisamos também de pilares e de vigas. Por que das vigas? A gente já sabe que os pilares é para combater esse momento de tombamento. As vigas baldrames, elas servem para distribuir corretamente toda a carga desse muro, para que eu não tenha nenhum tipo de fissuração que possa vir trazer
algum tipo de infiltração. A viga superior, da mesma forma, nós percebemos muitos muros com bastante fissuras devido à instabilidade, porque precisa de manter essa rigidez através dos elementos pilares, vigas e fundações. Só falei de mitos, né, pessoal? Porque a verdade mesmo é porque vocês precisam estar mais antenados e entender um pouco mais sobre cada pepino, cada mito que se dizem por aí de muro, de qualquer tipo de elemento estrutural. E eu estou aqui com Engenharia Sem Filtro justamente para ajudar todos vocês. Então, fiquem ligadinhos que toda vez eu venho trazer causos, soluções, gambiarras e um monte de coisas bem interessantes para não deixar ninguém vendido por aí não, viu, gente? Vem comigo que aqui vai ser um mundo muito interessante de vocês descobrirem. E no quadro Lari Decora, a nossa apresentadora Larissa Bárcia traz um conteúdo fantástico. Ela que é premiadíssima, traz sempre um conteúdo magnífico para você assistir. Vem assistir comigo, agora é com você, Larissa. Oi, gente! Hoje o programa é direto de Brasília e eu começo aqui no Royal Tulip Alvorada, um dos hotéis mais icônicos da cidade, e foi projetado pelo arquiteto Rui Otaki. Olha só essas curvas imponentes, esse vermelho vibrante que contrasta com o Lago Paranoá, um verdadeiro cartão postal da arquitetura contemporânea. E assim como este hotel que une ousadia e elegância, Brasília também está recebendo um dos maiores eventos de design do país, a Casa Cor Brasília 2025. Esse ano, a Casa Cor Brasília chega à sua 33ª edição, no Espaço Casa do Candango. São cerca de 47 ambientes assinados por arquitetos renomados. Uma das marcas desta edição é o morar afetivo, ambientes que carregam memórias, histórias e objetos que têm significado. E outra tendência é a inclusão, espaços pensados para idosos, pessoas com deficiência e até para o público neurodiverso, com soluções adaptadas, tecnológicas e ao mesmo tempo elegantes. A natureza também está presente, com muita biofilia, integração de plantas e materiais naturais, reforçando o bem-estar e a sustentabilidade. E claro, a identidade local ganha força, artesanato, obras de artes autorais e referências ao cerrado, que se traduzem em cores, texturas e sensações. Olha só como tudo se conecta. Aqui no Royal Tulip, o Rui Otaki apostou em curvas orgânicas, contrastando com as linhas retas da modernidade de Brasília. É ousado, é marcante, é cheio de identidade. Exatamente o que vemos também na Casa Cor. Ambientes que não têm medo de expressar personalidade e que unem inovação e afeto. A Casa Cor Brasília 2025 é um convite para repensar a forma como vivemos. Mais afeto, mais inclusão, mais natureza e mais identidade.
Se você estiver em Brasília até outubro, não deixe de visitar e se inspirar. Eu sou Larissa Bárcia e te espero no próximo programa, com mais ideias, mais tendência e mais beleza para transformar o seu jeito de morar. E agora eu te convido para acompanhar um evento fantástico. A nossa apresentadora, Emília Mota, vai trazer os bastidores de um evento que aconteceu aqui em Goiânia. Vem assistir comigo, agora com você, Emília. A força do coletivo. Como o grupo de mulheres tem transformado negócios, fé e conexões. Olá, eu sou Emília Mota e no nosso quadro de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores de um evento maravilhoso, o Encontro de Mulheres, que acontece aqui em Goiânia, na Casa Bueno Eventos. Vem comigo! Esses grupos de mulheres são mais que uma tendência. Trata-se de uma revolução silenciosa. Mulheres que se levantam juntas para crescer, transformar e compartilhar. E agora fique com um bate-papo que eu tive com a nossa querida Bispa Cecília, que lidera esse grupo maravilhoso de mulheres. Estou agora com a linda, maravilhosa Bispa Cecília, que vai contar pra gente um pouquinho de como que é liderar tantas mulheres. Oi, gente, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Cecília, sou bispa da Igreja Impactados, juntamente com meu esposo, Rinaldo. Sou mãe de 2 lindos, maravilhosos filhos. Eu amo trabalhar com mulheres, amo servir nesse ministério de mulheres na nossa igreja, porque a mulher é o nosso universo, é o meu universo, é o universo da Emília. E é tão bom a gente falar das nossas dores, a gente poder compartilhar, a gente poder ajudar outras mulheres, porque aquilo que eu passo, a outra passa. A gente vai crescendo, a gente vai se ajudando, a gente vai realmente se fortalecendo, né? Então, liderar mulheres para mim é um prazer, para mim é uma facilidade. Eu tenho facilidade porque eu sou mulher e eu amo falar desse universo e de tudo aquilo que Deus pode fazer com as mulheres, porque eu vejo um potencial gigantesco sobre as mulheres e por isso que eu vejo a importância de cuidar dessas mulheres, porque mulheres curadas e saradas curam e saram outras mulheres. Inclusive hoje aqui na Casa Bueno está acontecendo um chá Laços, que é a nossa noite dos laços. De laços, todas, né? De laços. Por isso, em Oséias fala que com laços de amor ele nos alcançou. E é sobre esses laços que nós estamos falando aqui, sobre o laço de Jesus, que nos alcança todos os dias e ele nos renova, nos capacita para sermos mulheres mesmo sábias, que edificam o nosso lar, que edificam essa geração. Eu quero dizer para você, mulher, Deus pode fazer milagres acontecer através da sua vida e através daquilo que você tem feito para Jesus, através daquilo que você tem feito na sua casa, que você tem feito com seus filhos, onde você trabalha. É muito bom ser mulher, né, Emília? Maravilhoso. Esse movimento, ele já existe, né, no meio das igrejas, principalmente evangélicas. Mas nós estamos notando isso cada vez mais frequente, justamente por essa necessidade das mulheres estar se fortalecendo emocionalmente. Porque uma mulher fortalecida emocionalmente, ela é uma boa mulher, é uma boa mãe, é uma boa esposa, é uma grande mulher dentro do seu negócio, seja como empresário, como profissional liberal, dentro das suas empresas. Então hoje, as igrejas com esses grupos de mulheres, elas estão exercendo um papel de grande importância dentro da sociedade, né, Cecília? Com certeza. Eu falo que mulheres bem posicionadas são mulheres que vão ser relevantes mesmo para a sociedade. E a mulher, ela está cada vez mais com essa voz ativa. E uma mulher, quando ela é sábia, ela vai edificar o lugar onde ela é colocada. Seja no seu negócio, seja na
sua casa, seja na igreja, em qualquer lugar. É uma mulher bem posicionada, bem alinhada com Deus. Ela é uma mulher forte, firme para tomar as decisões certas e dar direções certas, né? Verdade, né, Cecília? Foi um prazer ter esse bate-papo aí rapidinho com você. Vamos mostrar um pouquinho desse evento de hoje, que tá sendo lindo. Gente, eu olhei aqui de cima tantas mulheres que eu falei assim, meu Deus, nunca vi tantas mulheres juntas. Eu falei pra Cecília, você tem noção do que é isso? Porque eu tenho certeza que começou tão pequenininho, né? E tem tomado uma proporção muito grande. Então, porque é bom estar juntas de mulheres. Não é só estar juntas de qualquer mulheres. É estar juntas de mulheres que partilham dos mesmos propósitos, né? Então, nós estamos aqui reunidos com mães, com mulheres que têm suas dores, né? Com pessoas que estão aí atravessando vários desertos. Mas aqui nós estamos realmente uma fortalecendo a outra, ao invés de ir nessa corrente que a sociedade muitas vezes nos levou de competição, né, Cecília? E foi um prazer te receber e contar um pouquinho aí desse trabalho, e vamos seguir impactados e as mulheres impactadas, impactando o mundo, né? Ei, glória a Deus! Beijo, mulherada! Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Estou saindo daqui cheia de unção e completa. Ouço seu sussurro. A presença do Senhor, ela é visível e palpável neste lugar. Uma noite de laços, aonde Jesus quer nos entrelaçar. Na dança do mar, ouço a sua voz. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro de hoje. Deixe para mim um recadinho lá no Instagram de qual próximo quadro vocês gostariam de ver. Qual é o valor do sucesso? A nossa apresentadora, Giovana, vai trazer para vocês o quadro O Valor do Sucesso, com dicas fantásticas. Vem assistir comigo. Agora é com você, Giovana. Obrigada, Mara. E hoje eu tenho um desafio aqui com vocês. O desafio de hoje é ler aqui com vocês a mensagem de um telespectador falando do conflito dele, e eu vou trazer uma análise aqui em 5 minutos. Olha esse caso aqui comigo. Estou concluindo o meu curso este ano, já estou trabalhando em uma área que gosto, mas mesmo assim me sinto insegura, como se uma sensação de incapacidade estivesse sempre me acompanhando. Sinto que essa sensação não tem a ver apenas com o trabalho ou com o fim da faculdade, parece algo mais interno. Mesmo podendo fazer tudo certo, alguma parte de mim ainda não aceita totalmente que eu sou capaz, que eu mereço estar ou que eu devo chegar em algum lugar. Um medo de que tudo que eu sei não ser suficiente. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 questões importantes sobre a insegurança. Primeiro, questões internas. Segundo, questões externas. O que seria isso? Ela está numa fase que eu gosto de falar que o adolescente passa muito, que é quando o adolescente sai do ensino médio. É a mesma fase, que é quando sai de uma situação que precisa de um posicionamento novo e a pessoa geralmente fica perdida. E nesse caso aqui, onde ela fala sobre a questão da faculdade, que essa faculdade, ela ainda é como se ela não sentisse que essa faculdade ainda deixasse ela pronta para esse mercado de trabalho. Então, quando se fala de questões externas, o melhor é que ela traga ali para a vida dela mais, vamos dizer assim, mais networking, que ela traga mais rede de contatos, que ela realmente invista em uma rede de contatos para que traga mais informações para ela desse mercado de trabalho. Porque se não tiver networking, o mercado acaba ali engolindo ela, né? Então o ideal é realmente que tenha essa questão de questões externas mesmo, de trazer mais informações para esse campo de trabalho. Pode ser, por exemplo, convenções da área dela, enfim. Quando se fala de questões internas, nós estamos falando da situação de incapacidade própria. Essa capacidade própria, ela vem muito da relação com a mãe. Quando essa relação com a mãe ela não está boa, por exemplo, tem mágoas, tem questões não resolvidas, quando essa questão com a mãe não está equilibrada, geralmente aquela força interna que vem da mãe não vem.
E aí vem essa falta de capacidade própria. Então é bom você olhar como está a sua relação com a sua mãe, como você vê ela, se ela é um espelho para você, ou se você vê ela como mágoa, como alguém que trouxe questões ali que te chatearam, enfim. É bom você entender como que funciona, como que está essa relação com ela. Espero que tenha feito sentido para você, que tudo que eu trouxe aqui para essa telespectadora, da mesma forma, tenha feito sentido para você também, e te agradeço pela audiência, por estar aqui comigo. E aí, você é a protagonista da sua vida? Bom, a nossa apresentadora, Thaís Caldas, traz para você aí de casa o quadro A Protagonista, com dicas fantásticas para que você se torne a protagonista da sua vida. Não perca, vem comigo. Agora é com você, Thaís. Olá! Olá, Mara querida! Vamos para mais um capítulo da A Protagonista. Hoje estamos aqui em um lugar super especial para mim, chamado a Legião da Boa Vontade, um templo ecumênico. E eu quero que vocês venham comigo para uma jornada única. Imagine você acordando e de repente você começa a ver o filme da sua vida passando. Só que nesse filme você sente que você não viveu o que você gostaria de ter vivido. Você sente que você deixou muitas coisas passarem e que não conseguiu realizar. E eu te pergunto por quê? Por isso, mais uma vez eu faço o convite. Seja a protagonista da sua vida. E hoje vamos falar sobre amor próprio. E o primeiro passo para transformar o amor próprio é trabalhando a nossa autoestima. E trabalhar a nossa autoestima é como analisar um quadro de arte. Foram muitas pinceladas, muitas cores, claras e escuras, bons acontecimentos e acontecimentos que foram cruéis. Ela pinta no espelho e não na tela. A cada pincelada muda quem ela vê. Não é arte, é terapia. Quando você para de tentar ser perfeita e começa a se criar, aí você descobre que sempre foi a obra-prima. Pinte sua verdade, não a expectativa dos outros. É a pintura. Você determina qual a imagem que você realmente quer se ver e pode se tornar. É você que determina como o outro vai te tratar. Vocês sabiam que a primeira imagem que foi concebida pelo ser humano sobre o que seria Deus foi atrelada à imagem da mulher? Porque o homem, fisicamente, ele não gerava vida. Mas a mulher, na sua qualidade divina, depois de 9 meses, dava continuidade à vida. A manifestação estava ali de forma corpórea. Isso é muito interessante e fantástico. Por quê? Porque nas organizações, há mais de 4.000 anos atrás, a ideia central dessas civilizações era de divindade, de reconhecer a divindade e a importância da mulher, não pela utilidade que ela tinha, mas pela sua capacidade de gerar. E não só gerar uma vida, mas nós somos capazes de gerar qualquer coisa que nós nos entregamos. E mais do que isso, antes de se configurar a ideia de Deus numa figura masculina, como a tríade de Deus, Pai Todo-Poderoso, a ideia era firmada na tríade feminina, a anciã, a mulher e a donzela, que eram a face, eram a caracterização da polaridade feminina de Deus. E isso foi nos roubado no decorrer da história. Isso retira da gente
o reconhecimento que também somos e podemos ser divinas na nossa vida. Por isso eu deixo essa reflexão e peço que vocês entrem comigo em contato no direct, que eu vou deixar uma atividade incrível para saber aonde está a sua autoestima e por onde começar, como começar, trazendo de forma prática e leve para a sua vida. Tem vários estudos da física quântica, um que me chamou bastante atenção foi um fotógrafo que conseguiu captar o campo áureo das flores. Olha que incrível, como um raio-x. E descobriu-se que o campo energético de uma flor natural é maior e mais potente do que muitas vezes o campo áureo de um ser humano, porque nós carregamos emoções negativas, emocionais, psicológicos, físicos. E eu pergunto para vocês, e se a gente fizesse um raio-x hoje de vocês, como é que sairia esse emocional? Como é que estaria? Você teria o mesmo cuidado que você tem com a rosa ao reconhecer o que é divino no outro? Você também consegue reconhecer o divino em você? E mais do que reconhecer, você consegue preservar e não permitir que as pessoas invadam esse espaço? Eu deixo mais essa reflexão com vocês, meninas. Eu agradeço mais uma vez a audiência e é com você, Mara. Um beijo enorme e até o próximo capítulo. Você sabe o que é nutrição coletiva? As nossas apresentadoras Larissa e Josiele vão trazer um conteúdo incrível. Gente, elas que são especialistas em nutrição coletiva vão trazer para vocês dicas fantásticas. Vocês que querem ter segurança ao começar um empreendimento, vem assistir comigo. Olá, eu sou a Larissa, nutricionista da empresa Foodsec Consultoria. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades de você que vai sair para fazer alguma refeição em um restaurante, em um bar, em uma panificadora. O que você precisa ficar de olho? O que você precisa se atentar? Nós, geralmente, só costumamos sair, vemos um local bonito, agradável e não olhamos os detalhes. Mas lá nos bastidores, gente, é que a coisa acontece. Então fique de olho, fique por aí que você vai descobrir muita coisa boa. Quando a gente escolhe um local para comer, não é só o sabor que importa. A segurança dos alimentos começa muito antes do prato chegar à mesa. Algumas coisas simples já dizem muito sobre aquele estabelecimento. Então você, consumidor, observe se o ambiente é limpo, organizado e bem cuidado. A forma como o espaço se apresenta ao cliente costuma refletir o que acontece na parte interna. Vale prestar atenção também nos detalhes. Será que os produtos expostos eles estão dentro do prazo de validade? Existe algum tipo de padronização? Os processos eles parecem organizados? Outro ponto importante é observar os funcionários. Eles estão uniformizados? Demonstram cuidado durante a manipulação dos alimentos? Você já prestou atenção nisso? Se você for reparar, dá para perceber se existe algum treinamento por trás daquela operação. E vamos falar agora de limpeza. Limpeza geral também fala muito. Se a área do atendimento está sujo ou desorganizada, é natural imaginar como está a cozinha ou a área de preparo. Tudo isso ajuda o consumidor a fazer escolhas mais seguras e conscientes. E é aí que entra o nosso trabalho como nutricionistas. A segurança dos alimentos deixa marcas visíveis no estabelecimento. É um produto com etiqueta correta que chega à mesa. É um funcionário bem vestido e uniformizado. É um ambiente limpo, organizado e com padrão. É um utensílio limpo que chega à sua mesa. Quando cuidamos dos processos, o cliente percebe. Ele percebe o cuidado, a responsabilidade e a importância do nosso trabalho. Segurança dos alimentos não é algo invisível, ela se mostra nos detalhes. E aí, o que você achou das nossas dicas? Será que você vai se atentar a isso quando for a algum estabelecimento? Lembrem-se que comida mal manipulada mata. E aí é o seu papel dentro da sua casa e com a sua saúde. Escolha um ambiente que tenha
credibilidade e confiança nos processos de segurança dos alimentos. Oi meninas, hoje eu tô aqui na Mai Menina para convidar vocês a vir conhecer a nossa nova coleção. Temos modelos tendência e cores que são a última moda da estação. Para quem ainda não conhece a nossa loja, nós ficamos aqui na região da 44, no Shopping Galo, Corredor Cianorte. Trabalhamos com varejo e atacado e enviamos para todo o Brasil. Aqui na Mai Menina nós trabalhamos com peças atemporais de alta costura, muita qualidade para você, mulher moderna, modesta e quer estar sempre na moda sem perder o seu charme e feminilidade. E para você que quer ficar por dentro de todas as atualizações do mundo jurídico que impactam diretamente a nossa vida, não percam esse quadro, o Elas em Tese, com as nossas especialistas. Agora é com vocês, meninas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elas em Tese. E essa é uma edição especial porque nós estamos no Congresso de Inovação e Gestão da OAB de Goiás. E hoje eu estou aqui com ninguém, nada mais nada menos que o meu amigo Diogo Crispim, da CRISP-AI, especialista em inteligência artificial. Olá, Diogo, como você está? Doutora Ana, uma honra estar aqui. Agradeço imensamente o seu convite. Vamos falar sobre inteligência artificial, como a inteligência artificial está entrando como uma ferramenta para nos auxiliar na rotina. Então, como todo programa a gente escolhe uma tese para ser o nosso tema, a tese de hoje vai ser inovação. E falando de inovação, eu quero perguntar para você, Diogo, como você tem visto a questão da inteligência artificial, não só para a advocacia, mas é uma novidade que veio para ficar. Como você tem visto isso no dia a dia do cidadão comum primeiro? Então, atualmente, essa onda de inteligência artificial, ela está se intensificando. Já existe seu uso, a gente já utilizava, porque a inteligência artificial nada mais é do que uma aplicação não natural de linhas de raciocínio através de uma ferramenta, então um computador. Então a gente já usava a inteligência artificial. Agora ela está mais acessível e consegue nos ajudar mais no dia a dia. Então o que acontece? Nós temos vivido num período muito sobrecarregado, muito assoberbado. E tá faltando hora no dia da gente. Todo mundo tá multitarefas, né? Todo mundo multitarefas, multiempresários, né? Você atua na área do direito, trabalha na área de licitações e tem a parte de produtora, host, então tudo envolve. Então está faltando horas nos nossos dias. Com certeza. E a gente precisava de uma ajuda, de um apoio. E a inteligência artificial, ela vem como essa ferramenta, ela não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para auxiliar nas nossas rotinas e conseguir ter mais produtividade. Então, algo que você gastaria 3 dias para fazer, com a inteligência artificial, você pode ter um resultado em 20 minutos. Muito bom. E falando um pouquinho de você, né, do CPF, qual foi o seu primeiro contato com a inteligência artificial e como que você foi sendo conduzido para esse caminho, para essa área de atuação? Eu sou engenheiro químico, atuo na área de meio ambiente e me veio um medo muito grande dos meus clientes me perguntarem coisas que eu não sabia responder. Então a gente trabalha com laudos e quando esse laudo era emitido, o cliente ele entrava em contato comigo e me questionava se a análise estava adequada, o que poderia fazer para corrigir aquela amostra. Só que agora a pessoa pode tirar uma foto, jogar num chat GPT e perguntar. Tem a resposta. E ela vai ter a resposta. E a minha preocupação é, e se eu não tiver bagagem suficiente para dar essa resposta para o meu cliente? E comecei a trabalhar com inteligência artificial para sanar essa dificuldade que ia vir. Sim. Né, que ia acontecer. Uhum. Então, meu medo era ser aquele médico que o pessoal já chegava falando que estava com dor de cabeça. Com diagnóstico pronto. E já chegava com o diagnóstico pronto. E daí eu comecei a me letrar em inteligência artificial, comecei a entender mais e ver que essas ferramentas nos auxiliam em muito mais que só resolver um problema de laudo e um questionamento de clientes. Voltando para a advocacia, eu quero saber de você, como você acha que a inteligência artificial pode ser aplicada e facilitar o trabalho do advogado? As pessoas, elas
precisam resolver seus conflitos. E o mediador, quem é a pessoa que vai conseguir mediar essa solução, são os advogados. Algumas vezes eu não entro com um processo ou eu não entro com algum tipo de ação porque eu tenho preocupação sobre velocidade de solução, eu queria resolver isso mais rápido, e aí eu tento algum acordo extrajudicial para resolver isso. A demanda em cima dos escritórios de direito e também em cima dos tribunais tem sido muito grande. Muitos deixam de demandar judicialmente por simplesmente não acreditar na rapidez do processo, né? Se o processo de fato vai começar a acontecer de uma forma mais rápida, mais ágil, como deveria ser, essas pessoas que têm esse temor vão procurar mais, vão demandar mais dos advogados e do próprio judiciário, né? Então, o que a gente pode fazer? Utilizar a inteligência artificial para dar celeridade a esses processos, mesmo que a gente precise ser um pouco mais cuidadoso. Você acha que em algum momento existe a possibilidade da inteligência artificial substituir o advogado? Novamente, eu gosto muito de um exemplo que me passaram uma vez. Um homem, ele pode tirar licença maternidade? Jamais. Ele não pode tirar, certo? Sim. Se eu pego a inteligência artificial, ele vai falar que não pode. Só que existem casos que a mãe falece no parto e o pai entrou com a ação para solicitar licença paternidade, porque ele era a pessoa que mantinha a criança e não tinha rede de apoio, e o juiz deferiu esse processo e deu seguimento, ou seja, um homem pegou licença maternidade. Então, a relação do direito ela é uma relação muito humana. E subjetiva. A ferramenta ela vai nos auxiliar. Uma peça inicial, um acompanhamento dentro de um sistema vai ser mais rápido, vai ser mais célere. Como que a gente vai equilibrar essa questão de utilizar a ferramenta, mas sem deixar de ser ético e sem deixar de fazer aquela advocacia que é quase que artesanal mesmo, que é o que a gente vê que dá aquele resultado mesmo, que não é aquele pacotão, né, do Ctrl-C, Ctrl-V, mas a pessoa, o advogado consegue realmente ir na causa, na questão e fazer um trabalho de qualidade. Como equilibrar isso, mas utilizando a inteligência artificial? Vamos fazer uma analogia com a construção de uma casa. Então, toda a parte de estrutura, de captação, de extração de dados, ela pode ser realizada com inteligência artificial. A construção da petição inicial, ela pode ser realizada pela inteligência artificial, mas a hora do acabamento, então falando de uma casa, toda a parte de alicerce, ela pode ser construída com uma automação, com inteligência artificial, trazendo melhores respostas. Mas na hora do acabamento, do fino, de colocar o piso na parede, o azulejo na parede, as torneiras na pia, aquelas bonitas, cabe a um pedreiro especialista em acabamento, sim, que é uma outra pessoa. Então o advogado, ele não vai ter mais a demanda que ele tinha anterior, mais maçante, mais braçal. Como é que o meu filho vai se inserir no mercado de trabalho, sendo que agora a gente não usa mais cálculo manual? A gente acaba usando as ferramentas que nos têm à disposição. Então, eu penso que nós vamos ter que viver, como você falou, a mudança, né? A gente precisa ser mais participativo dessa mudança, porque as coisas vão mudar e a gente vai precisar ser mais humano. Sim. Então, a palavra de ordem da inteligência artificial é deixar os trabalhos maçantes, braçais para a ferramenta e deixar o humano ser humano. Dentre as ferramentas existentes hoje, quais você acredita que quais que não estão sendo pouco utilizadas pela advocacia e que deveriam ser utilizadas? Existe uma ferramenta muito boa que ela chama MeetGeek, que ela faz uma gravação da reunião e ela faz uma transcrição de forma automática. E outra que eu não posso deixar de falar é o Notebook LM, né, que é uma ferramenta em que você constrói a sua própria base de dados para fazer avaliações. E cada vez que você vai discutindo dentro do LM, você vai vendo coisas melhores. Então ele tem uma ferramenta que cria um podcast,
Então você pode colocar ali qual que é o tipo de informação que você quer transmitir, ele cria um podcast sobre. Que legal. Se uma inteligência artificial fosse um personagem ali dentro desse universo, você acha que ela seria o juiz, o advogado ou a testemunha? Depende da ferramenta, né? O ChatGPT, ele gosta de dar uma mentidinha, então eu acho que ele ia ser testemunha. Ai, meu Deus! Eu acho que ele ia ser testemunha, inventa. Você pergunta para o seu cliente, né? Com a testemunha, ela conta aquele caso todo na hora de você estar na presença do juiz, ele inventa tudo. Sim, muito bom. Já o advogado, ele trabalha com as informações que são passadas. Então eu entendo que ele é o notebook LM. Fantástico. O que você passar de informação, ele vai te retornar, né? Tanto é que eu gosto de falar que no notebook, se você colocar qualquer informação, você perguntar assim, que dia é o Natal? Ele vai falar, essa informação não me foi passada, eu só faço pesquisa dentro disso. Fantástico. Então isso é muito do advogado, né? Eu só trabalho com o que você me passar. E olha que a gente já passou por situações em que no meio da audiência o cliente traz uma testemunha, uma informação nova e você fica ali de saia justa, justamente porque, igual você falou, foi excelente essa comparação do advogado com o notebook LM. E para finalizar, quero pedir para você dar um conselho para aquela pessoa, não só para o advogado, mas para aquela pessoa que ainda tem resistência, ainda tem medo. Eu quero que você dê um conselho para essas pessoas, ou para esse profissional que ainda tem resistência, tem um temor de utilizar a inteligência artificial. Qual conselho você daria para ele? A furadeira não tirou a profissão do pedreiro. Então, a furadeira é uma ferramenta, ela acelera a atividade, ela acelera o que o pedreiro e o que o eletricista vão fazer. Então, o meu conselho hoje é: torne-se um especialista em inteligência artificial o mais rápido possível. Ou busque um mentor, meu Instagram está à disposição, diogocrisp.ia, ou comece a fazer estudos autodidatas, entra na internet, no Google, no YouTube, vai fazer pesquisas e use a ferramenta. É urgente que as pessoas sejam nativas em inteligência artificial. Você precisa saber de tudo. Diogo, eu quero agradecer o seu tempo por você estar aqui conosco no Elas em Tese, e agradeço você também que nos assistiu e convido você para seguir o Diogo, para seguir o Elas em Tese, porque vem muito mais conteúdo interessante para vocês por aí. Até mais. Muito obrigado, até mais. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, passou muito rápido. E eu convido você que está em casa para nos seguirem nas redes sociais. Vamos continuar conversando por lá. Quem sabe você não pode me sugerir o conteúdo da próxima semana. Muito obrigada mesmo. Tenham um fim de semana e uma semana abençoadas. Até o próximo sábado.